os judeus, de modo geral, eles eram muito preconceituosos. E eu estou pensando no texto de João, capítulo 3, aliás, capítulo 9, a partir do verso 1. Jesus e os discípulos estão andando quando eles veem um cego de nascença. Aí os discípulos perguntam assim para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Veja só a ideia, quem pecou? Porque na cabeça dos judeus, todo tipo de enfermidade ou de deficiência era um sinal de que aquela pessoa estava sob a maldição de Deus. Aquela pessoa estava sendo punida, sendo castigada por Deus, por conta de algum pecado que ela havia cometido ou seus pais. Então havia isso na cabeça deles. Por isso que os discípulos dizem assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais, para que nascesse cego? As pessoas doentes ou portadoras de deficiências eram vistas assim como grandes pecadores. E no entendimento deles, o pecado era punido nessa vida. E olha só a implicação de toda essa ideia. A implicação de que toda doença ou enfermidade ou deficiência era proveniente de Deus. Isso é um absurdo. Então Jesus respondeu assim: nem ele pecou e nem os seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E eu fico encantado com a palavra de Deus quando vejo que pela convivência com o Senhor Jesus Cristo, bem como através da obra do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, os filhos de Deus abriram a mente e o entendimento para a compreensão de que, de fato, Deus não discrimina, Deus não faz acepção de pessoas. E esse aqui é o texto, com o qual abri o programa, Atos capítulo 10, versos 34 e 35, onde Pedro diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Além do preconceito com pessoas enfermas ou portadoras de deficiência, os judeus também tinham preconceito para com estrangeiros. No entendimento deles, o evangelho devia ser pregado só para os judeus, porque a salvação pertencia apenas aos judeus. E aqui em Atos capítulo 10 a gente entende perfeitamente que o Espírito Santo está ajudando Pedro e consequentemente os demais apóstolos a compreenderem de que Deus não tem nenhum preconceito, de que o evangelho é verdadeiramente inclusivo. O evangelho quebra barreiras e vence preconceitos. Sejam preconceitos étnicos, relacionados aqui no caso à nacionalidade, ou preconceito em relação à cor da pele, à condição física, mental, social, religiosa, econômica, cultural.